Olá, juventudes! Hoje temos mais uma aula de Química. Para quem ainda não me conhece, quem se esqueceu de mim, sou o professor Marcionílio F. Silva, do CEPI Onestino Monteiro Guimarães. E vamos juntos aprender um pouco mais de Química. Essa é a nossa disciplina da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre distribuição eletrônica em camadas. Por que distribuição eletrônica em camadas? Porque de acordo com a quantidade de elétrons, de acordo com o seu número atômico, nós temos a posição de cada elemento na tabela periódica. As camadas que um átomo pode ter, eles podem apresentar algumas camadas. E quais são elas? A camada K, a camada L, a camada M, a camada N, a camada O, a camada P e a camada Q. E qual é a quantidade máxima de elétrons em cada uma dessas camadas? Então, cada uma dessas camadas, K, L, M, N, O, P, Q, tem uma quantidade máxima de elétrons que ela suporta. Por exemplo, a camada K, ela suporta o máximo de 2 elétrons. Já a camada L, 8 elétrons. Eu posso colocar menos que 8? Pode, para completar a quantidade de elétrons, mas você não pode passar jamais da camada L da quantidade de 8 elétrons. A camada M, 18, a camada N, 32, a camada O, 32, a camada P, 18 elétrons. E a camada Q, 8 elétrons. Se vocês somarem todos esses elétrons, nós vamos ter a quantidade de elementos da tabela periódica atual que utilizamos no nosso dia a dia. Então, aí nós temos como que a gente faz essa distribuição eletrônica. Primeiro, é necessário que conhecer o número atômico do átomo que será trabalhado, pois esse número indica o número de elétrons. Um exemplo que nós temos aqui é justamente do urânio. Qual que é o número atômico dele? 92. Então, ele tem 92 elétrons. Então, conhecemos o número atômico do elemento que nós queremos fazer a distribuição eletrônica. O próximo passo, respeitar o limite de elétrons de cada camada como foi descrito anteriormente. As camadas K, L, M, N, O, P, Q. Então, nós temos que respeitar a quantidade máxima que cada camada suporta. Depois, devemos seguir minuciosamente cada uma das regras propostas que veremos a seguir. Então, nós temos quais são essas regras? A primeira regra, se o número de elétrons for suficiente, a primeira camada K e a segunda camada L, que é a camada do átomo, devem receber o máximo de elétrons, que é 2 e 8, respectivamente. Regra 2. A penúltima camada a receber elétrons nunca pode exceder o limite de 18 elétrons, sendo que nós podemos colocar 8 ou 18. Existem algumas exceções? Sim, depois nós veremos. Terceira regra. A última camada a receber elétrons nunca pode exceder o limite de 8 elétrons. Então, nós temos que fazer uma jogada para que essa última camada, independente se a camada pode receber até 32, mas a última nunca pode exceder 8 elétrons. A regra número 4. Quanto há mais elétrons do que cabe na última camada, devemos sempre repetir o número de elétrons da camada anterior e posicionar os elétrons restantes na próxima camada. Vamos para a parte prática. Vamos aqui nesse primeiro exemplo. Nós temos o enxofre. O enxofre ele tem 16 elétrons. Lembrando que nós temos o nível, a camada e os elétrons. O nível é representado por
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a camada são as letras K, L, M, N, O, P, Q. E elétrons, a quantidade de elétrons que nós vamos ter. Então, nesse caso, eu vou ter que distribuir 16 elétrons. E vou colocar primeiro. Então, nós temos o nível 1. Qual que é o nível 1? É a camada K. A camada K suporta até quantos elétrons? 2. Então, temos aí. Logo em seguida, não completou os 16 elétrons. O que nós fazemos? Vamos para o segundo nível, que é a camada L. A camada L suporta quantos elétrons? 8, não é verdade? Então, 2 mais 8, 10. Falta quantos elétrons ainda? Nós temos, falta ainda 6 elétrons para completar. Vamos para o nível 3, a camada M. Quantos que faltam? 6. Então, nós colocamos esses 6 elétrons. Veja que nós seguimos as regras. Primeiro, a penúltima camada, 8 ou 18. E a última camada não pode exceder 8 elétrons. Então, nós temos aí o enxofre, nós temos os 16 elétrons distribuídos em camadas. Vamos para o exemplo 2, o radônio. O radônio, ele tem 86 elétrons. Ele é um gás nobre. Então, vamos dividir esses 83, vamos distribuir esses 86 elétrons em camadas. Então, primeiro, nível 1, camada K, ela suporta 2 elétrons. Então, colocamos a totalidade. O segundo nível, nível 2, camada L, suporta quantos elétrons? 8. Colocamos o máximo de elétrons que ela cabe. Ainda falta, que ela suporta. Ainda faltam quanto? Nós temos 10, ainda falta 76. Nível 3, camada M, quantidade de elétrons? 18. Vamos colocar o máximo. Completamos quanto? 28 elétrons. Próximo. Nós temos o nível 4, a camada N. A camada N suporta quantos elétrons? 32. Então, nós temos quantos elétrons até agora? 2 com 8, 10. Com 18, 28. Com 32, 60. Ainda faltam 26 elétrons. O que nós fazemos? Vamos para a próxima camada, nível 5, camada O. Ela suporta 32 elétrons, então eu vou colocar 32? Não. Eu vou colocar os 26 que estão faltando? Também não, porque nós devemos lembrar que penúltima camada, 8 ou 18. E a última camada, no máximo 8 elétrons. Se eu colocar aqui os 26 que estão faltando ainda, o que vai acontecer? Eu vou ter 32 na penúltima camada e 26 na última. Nós não cumprimos aquelas regrinhas. Então, o que nós fazemos? A penúltima camada tem que ser 8 ou 18. Então, colocamos 18. Faltam quantos? 8 elétrons. Aqui eu coloquei errado, é nível 5, mas é nível 6. E a camada P. Quantos elétrons? 8. Somando tudo, 36. Fácil, não é? Agora é a vez de vocês. Então, nós temos essa pequena listinha de exercício e vocês vão fazer aí na casa de vocês, no caderninho de vocês. Não esqueçam de colocar o cabeçalho completo de nossa escola, nome da escola, nome da disciplina, nome do professor, nome do aluno, a série e a data de hoje. É com vocês aí, então, essa atividade. Faça a distribuição, tire uma fotografia, manda para o meu PV para nós fazermos a correção na nossa próxima aula. Abraços e até daqui a pouquinho.